Bom dia! Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 6 de Educação Cristã. Capítulo 6 é um tema super legal, bacana de escutar, bacana de ouvir, bacana de participar. Nós vamos questionar a presença do mal. O autor, capítulo 6, nós vamos usar o quadro aqui agora, e ele vai ilustrar isso. Ele começa falando o seguinte: você vê o vento? Não. Mas percebe o vento? Sim, você percebe o vento. Então o vento é real, embora seja invisível. E ele quer questionar contigo, comigo e com todos nós que o mal, embora não seja percebido pelos sentidos sensoriais, você não está vendo o mal, mas ele também é percebido pela alma, ele é percebido pelas tragédias e ele é real. Não é visível, mas é real. Bacana? Então vamos comigo aqui, ó. Vem comigo. A gente fez um esboço aqui do capítulo 6, então ele começa com essa reflexão da realidade, né? Não é real ou é real? Para ele é real, para mim é real, e para você tem certeza ou já percebeu essa realidade, embora essa realidade seja invisível, ok? Ele faz uma citação forte, ele fala assim: o mundo é um museu de lágrimas. Aí ele vai citar dois fatos históricos bacanas, que é a nossa praia, na história. Ele vai citar o Holocausto dos judeus. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, Segunda Guerra Mundial. E então, para essas pessoas, está claro e evidente que o mundo é um museu de lágrimas. Para o judeu que participou, ou participou morrendo, ou participou vendo seus entes queridos morrer, não tem dúvida nenhuma que ele acha que esse mundo aqui tem a presença do mal e é um mal real. Bacana? Deixe-me voltar à reflexão. E ele também cita no capítulo 6, além do Holocausto dos judeus, a destruição da cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, cidades construídas também na Segunda Guerra Mundial. Bomba, foi a estreia da bomba atômica lá, né, mataram mais de 250 mil pessoas. A cidade até hoje sofre com os efeitos dessa bomba, e a guerra acabou e a cidade continua sofrendo com os efeitos. Então, deixa claro para ele que os fatos históricos, a história, aí faz uma ligação entre a história e o aspecto religioso. Então, deixa eu dar até uma deixa aqui. Professor, é aula de história ou educação religiosa? Educação religiosa. Mas a história registra os fatos que ocorreram, não é? E você vai perceber na vida humana sempre esse registro de algo trágico. A dor, a solidão e essas coisas todas são registradas pela historiografia. A historiografia não inventa o fato, ela pode fazer uma interpretação do fato, ela registra o fato e ela retoma o fato para as pessoas entenderem. Sempre eu brinco com os meninos: vamos voltar aonde? Século XX, século XIX, século X, para a gente entender o porquê das questões. Tá. O Museu de Lágrimas é o seu mundo é trágico, o seu mundo tem lutas, o seu mundo tem embates. Então, nesses embates, ele vai definir assim, ó, essas 4 setinhas para a gente pensar hoje sobre a questão do mal. E ao sair da sua casa, você vai perceber essas possibilidades aqui que ele coloca assim, de forma até poética, né? Ele coloca: o mundo não é um jardim o mundo é um jardim de lágrimas, né? O mundo não é um jardim só de flores. Ele coloca: o mundo não é um parque de diversões. Você tem a realidade, você ama essa realidade, você quer essa realidade, que o mundo fosse só um conto de fadas, o mundo fosse só novela. Por isso que eu não curto muito novela, eu curto mais teatro, né? Por que o teatro? O teatro ele tem angústia, tem as dores, e às vezes sempre no teatro ele não resolve as angústias, deixa a questão em aberto, porque as questões não se resolvem tão fácil. Você não casa e vive feliz para sempre, vai morar no palácio, e isso é o sonho do mundo fantasioso, do parque de diversão. Então, primeira realidade: na sua vida você vai ter embates, na sua vida, na minha vida e na vida de todo mundo tem embates. Dor, solidão, sofrimento, doença, desemprego. Agora nós estamos enfrentando essa questão da doença.
que vai gerar desemprego, que vai gerar conflitos, que vai gerar dificuldades. Eu estou com dificuldade de adorar, por quê? Porque tem uma lei federal que não permite, uma lei estadual que não permite mais de um culto na semana nas nossas igrejas. Então, se a igreja for muito grande, ela tem que dividir, fracionar os cultos, saem rapidão, tem que desinfectar tudo. Aí você fala, nossa, tranqueira, né, professor? Pois é, o mundo é cheio de tranqueira e mais tranqueira. E das nossas próprias tranqueiras também, né? Então ele coloca, o mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito, professor? O mundo não é perfeito, mas foi criado para ser perfeito. O local que você está é um local que foi criado para ser perfeito. Olha, se o mundo foi criado para ser perfeito, o que impede que ele seja perfeito? É justamente essa é a temática teológica que nós vamos discutir. Nós estamos discutindo nesse capítulo, nós vamos ampliar na próxima aula. Mas hoje dá essa pincelada geral. O mundo não é perfeito pela presença aqui do mal. Se não houvesse o mal, perfeição. Então, professor, nosso mundo não é perfeito. Não, o mundo não é perfeito. Ó. O mundo não é perfeito. Embora fosse criado para ser um paraíso, não é o paraíso ainda. Por isso que a história, a teologia diz, então por isso que eu estou com essa camiseta teológica aqui da cruz e do leão, quando o leão de Judá voltar a estabelecer o mundo perfeito, vai ser, a primeira coisa, a atitude a ser tomada é eliminar o tempo e eliminar o mal. Nós não vamos mais ter tempo, não vamos ficar tocando a vida diretão, bacana? Aí você vai olhar para o relógio, meu relógio bonitão aqui, e fala assim, nossa professor, já passou 3 bilhões de anos e meu relógio está parado no primeiro segundo. O seu relógio não vai avançar o segundo nunca, vai parar lá no primeiro segundo e vai ficar para sempre. E vai ser dia perfeito, e lá sim vai ser um jardim, um paraíso. Porém, aqui na vida nós vamos ter um probleminha técnico, uma ruptura. O que é isso? Uma quebra. Qual foi essa quebra para o mundo ser perfeito? A quebra é básica, gente. Olha aí, ó. O autor coloca que essa queda, deixa eu mudar de lado aqui, a queda vai proporcionar então sofrimento do ser humano. E aqui ele coloca uma frase que você não curte muito, né? Ele fala, viver dói, e às vezes dói muito, dói demais. Viver dói, e às vezes dói muito, né? Nós temos nossas crises para servir de consolo para a gente e para mim também. Muitas vezes quando eu fico triste, abatido, então como é que você resolve as suas angústias, professor? Sabe como é que eu resolvo minhas angústias quando eu estou triste, abatido e sofrido? E naquele questionamento de adolescente, querendo um mundo perfeito? Eu resolvo da seguinte maneira, preste bem atenção. O próprio Cristo sofreu angústias. Lucas está aqui bem marcadinho, em vez de eu colocar hashtag Lucas 22, eu coloquei a cruz 22, hoje nós estamos aqui, Lucas 22, 44. O texto fala assim, coisa fortíssima, a cruz, tá? Hashtag a cruz. A cruz é o sofrimento do Cristo. O próprio Deus encarnado veio aqui e sofreu. Amigo, só aí já resolve minhas angústias. O próprio Deus sofreu, exatamente. E quando ele sofreu, por que ele sofreu? Olha aí, e o texto fala, e posto em grande agonia, orava de forma intensa, e seu suor que caía, né, se tornaram então como gotas de sangue, tá? Mas transpirava sangue. Por quê? E a pergunta é essa, e por que transpirava sangue? Porque Deus, ele é puro, santo e perfeito, e ele se encarnou num homem e pegou todo o nosso pecado, de todos os homens, de todos os tempos, os que morreram, os que estão vivos, os que não vão viver ainda, todos os homens de todos os tempos, todos os pecados, tudo que você fez de errado, tudo que eu fiz de errado, todos fizeram de errado, e ele levou para si na cruz. E a cruz então carregava no Cristo todo o pecado da humanidade. Então o leão de Judá é o ser que pega na cruz todo o nosso pecado e aniquila esse pecado para dar condição do ser humano voltar ao estado original, numa vida sem dor. E como é que vai ser a vida sem dor? No paraíso. Lá sim vai ser paraíso, lá não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter crise existencial, não vai ter tempo, nós já vamos estar no estado de perfeição. Todo mundo perfeito, todo mundo no estado de perfeição e cercados pela presença só do bem.
Então o mal vai ser corrigido. Não há mal na eternidade. Não há mal. Então essa é a reflexão do capítulo 6. Reflexão difícil, tá? Preste bem atenção nessa reflexão. O próprio Cristo sofreu. Quando você tiver crise de angústia, pensar, nossa, eu estou sofrendo. Normal, faz parte da vida. Só que lembre-se, o próprio Cristo, o dono do planeta, o dono de tudo isso aqui, se encarnou num homem de forma humilde, nunca andou de carro, nunca saiu da cidadezinha dele onde nasceu, nunca ninguém falou o nome dele, super simples, uma vida super simples, e ele cumpriu o seu papel da cruz. Qual que é o papel da cruz? Livrar o homem da sua queda, que é a ruptura que traz o mal para o mundo. Gente, um grande abraço, fique em paz, fique com Cristo.